audiobook da leitura do livro O Poder da Esposa que Ora, capítulo 28, Sua Autoimagem. Porque alguns homens muito capazes e talentosos não encontram abertas portas de oportunidade e aceitação para eles, enquanto outros com habilidade igual ou menor têm aparentemente oportunidades e sucesso ilimitados em cada área da sua vida? Não parece justo. A hora certa tem naturalmente algo a ver com isso. Deus tem a hora certa para cada coisa e Ele opera em nós o que precisa ser feito, a fim de preparar-nos para o que nos aguarda. Sentir o tempo de Deus traz paz para esperar no Senhor. Pode haver, porém, uma outra razão importante para o conflito, ou seja, a percepção que o homem tem de si mesmo. Se ele tiver uma autoimagem baixa, duvidará do seu valor e essas dúvidas irão insinuar-se em tudo o que fizer, até nos seus relacionamentos. As pessoas que se perturbarem com a insegurança dele poderão evitá-lo e isto, por sua vez, afetará o relacionamento dele com a família, os amigos, colegas de trabalho e até estranhos. Se ele achar que pode ser rejeitado, isso ocorrerá. Diogo sentiu grandes frustrações ao procurar descobrir seu caminho na vida. Ele não sabia quem era, nem onde se encaixava, ou se de fato se ajustava em algum lugar. A sua preocupação em resolver essas coisas causou grande atrito entre ele e a mulher, Cláudia. Ela tentou ajudá-lo, mas ele achava que as ideias e sugestões dela eram críticas à sua capacidade de resolver sozinho os seus problemas. A reação dele era ignorar o que Cláudia dizia, levando-a a esforçar-se ainda mais para se afirmar. Quanto mais Cláudia lutava para não se sentir desvalorizada, tanto mais Diogo revidava, até que na frustração da sua própria insegurança, ele rejeitou completamente a ajuda da esposa. Esse tipo de conflito sempre crescente poderia ter levado ao divórcio, mas Cláudia aprendera a orar em vez de brigar. Ela pediu ao Senhor para ajudá-la a compreender o que estava acontecendo com o marido. Queria saber por que ele a estava rejeitando quando ela só queria o bem dele. Deus revelou que a baixa autoestima de Diogo fora herdada do pai. Ele também experimentara essa mesma insegurança durante toda a sua vida. Qualquer que fosse a fonte do comportamento de Diogo, Cláudia sabia que Deus tinha poder para mudá-lo. Ela decidiu orar quanto tempo fosse necessário para que Deus quebrasse os grilhões do ódio pessoal e moldasse seu marido à sua imagem. Pediu a Deus que ajudasse Diogo a encontrar a sua identidade no Senhor. Orou também para que Deus a capacitasse a falar ao marido no espírito e não na carne, a fim de que as suas palavras fossem recebidas como um encorajamento em lugar de uma crítica. Passaram-se alguns meses antes que ela pudesse perceber quaisquer mudanças, mas finalmente aconteceram modificações importantes. Primeiro, Diogo aprendeu a confiar em sua mulher e percebeu que ela estava de seu lado e não contra ele. Eles concordaram em deixar de brigar e se comprometeram a trabalhar juntos. Ele começou a ir mais à igreja e ela pôde ver que o marido estava orando e lendo a Bíblia com fé renovada.
Diogo passou gradualmente a considerar-se como um dos filhos mais amados de Deus e não como um erro evolutivo. Quanto mais ele sentia o seu próprio valor e crescia na aceitação de quem era, tanto mais todos os apreciavam. Não por simples coincidência, as portas de oportunidade começaram a se abrir para Diogo e, em breve, ele encontrou o tipo de aceitação e sucesso com que sempre sonhara. Se a autoimagem de seu marido precisa de um ajuste, seja paciente. As respostas não chegam de uma hora para outra. Quando um padrão de pensamentos há muito tempo mantido tem de ser mudado. Mas você pode apropriar-se do poder de Deus para lutar contra o inimigo que o alimenta com mentiras, a fim de que fique livre para ouvir a verdade de Deus. Vai descobrir que à medida que intercede, Deus lhe dará vislumbres da chave para resolver esse problema especial de seu marido. Em outras palavras, à medida que você ora, Deus irá mostrar-lhe como orar. Creio firmemente que a tendência para a crise da meia-idade também pode ser freada, orando desse mesmo modo. Qualquer toxicidade na alma do homem, depois dos 50, irá eventualmente emanar dela como um veneno. E como se a represa invisível que a retém enfraquecesse com a idade. Quando essa represa se rompe, a inundação pode ser forte o bastante para arrastá-lo. Se tiver a sua identidade solidamente firmada no Senhor, isso fará grande diferença na maneira como ele conseguirá superar essa crise. Deus diz que nossos primeiros passos devem ser dados em direção a Ele. Procurar a sua face, seguir as suas leis, colocá-lo em primeiro lugar, e as buscas egocêntricas por último. Quando estamos sintonizados com o Senhor, o caminho e tudo o que temos de fazer é segui-lo. Quando o contemplamos, a glória da sua imagem ficará gravada em nós. Quando a nossa autoimagem é de tal forma envolvida pela de Deus que chegamos a nos perder no processo, ficamos então livres. Queremos essa liberdade tanto para nossos maridos como para nós mesmas. Seu marido nunca verá quem ele realmente é até que veja quem Deus é na realidade. Ore para que ele encontre a sua verdadeira identidade. Oração. Senhor, oro para que, em nome do marido, encontre sua identidade no Senhor. Ajude-o a compreender o seu valor através dos olhos e dos padrões do Senhor. Que reconheça as qualidades únicas que Deus colocou nele e possa apreciá-las. Capacite-o a ver a si mesmo da maneira como o Senhor o vê, compreendendo que fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Desse-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Silencie as vozes que lhe dizem outra coisa e dê-lhe ouvidos para ouvir a sua voz, dizendo-lhe que não será a perfeição dele que irá dar-lhe sucesso na vida, mas a sua. Revele
que ele é a imagem e a glória de Deus e que é aperfeiçoado nele. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Dele a paz e a segurança de saber que é aceito e não rejeitado pelo Senhor. Livre-o do egocentrismo que pode aprisionar a sua alma. Ajude-o a ver quem o Senhor realmente é, a fim de que saiba quem ele realmente é, que a sua verdadeira autoimagem seja a imagem de Cristo estampada em sua alma. Instrumento de poder. Porquanto aos que antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti.